Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Você que está ligado conosco através do programa Opção para a Vida na TV Master, TV a cabo, TV Borborema, Canal 9 ou no YouTube, compartilhando através da internet. Temos hoje no Cada Dia uma pergunta: imitadores de quem? Essa pergunta Paulo fez apresentando-se como aquele que pode vivenciar e sentir na prática o que é viver o Evangelho. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É que para você ser cristão, não é apenas ter informação, conhecimentos teóricos. Você precisa também de ser praticante. Tiago nos diz: não sejais só ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, a quem você está imitando como cristão? Se não a Cristo, pelo menos a Paulo, que pôde e teve autoridade para dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. É o que você vai ter no Cada Dia dentro de instantes. Mas antes, eu quero só lembrar aos nossos telespectadores, de 21 a 23 do corrente, a nossa igreja estará realizando a 4ª Conferência Teológica, realizada anualmente. Inclusive, este ano estaremos contando com a participação do presbítero Solano Portela. Ele é presbítero da Igreja Presbiteriana em Santo Amaro, São Paulo, especialmente convidado para estar conosco. Você que é estudante da Bíblia, você que é líder na sua comunidade, você que é pastor, esteja conosco de 21 a 23, prestigiando a 4ª Conferência Teológica realizada nas dependências da Igreja do Calvário. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com o reverendo Jeremias e o reverendo Yuri falando sobre de quem somos imitadores. Olá, você é uma pessoa que gosta de imitar seus amigos, parentes que estão ao seu redor? Por que às vezes queremos imitar a maneira delas falarem, se vestirem ou seus jeitos particulares de ser? Agora, aqui entre nós, quem na vida já não imitou alguém? Quantas pessoas não imitam outras pessoas neste mundo? No Brasil, há um grande número de pessoas que têm grandes facilidades em imitar os outros. Geralmente, os mais imitados são aqueles que aparecem na mídia eletrônica, ou seja, gente ligada ao ramo artístico, atores e atrizes e apresentadores de programas. Também há entre os comediantes quem imite com muita eficiência e bom humor esportistas, políticos e religiosos. Imita-se o modo de falar, o modo de ser, vestir, o modo de cantar, o modo de olhar, o modo de brincar, o modo de andar, o modo de sorrir, o modo de gesticular. Imitar é algo tão comum e tão antigo que o famoso filósofo Aristóteles, em sua obra intitulada Poética, disse: o imitar é congênito no homem e os homens se comprazem no imitado. Sobre esse assunto é interessante observar o comentário do antropólogo Stephanie Malice sobre um tipo de imitação muito comum entre brasileiros e outros povos. Ele diz o seguinte: toda cultura imita aqueles que têm prestígio, sucesso e dinheiro. Não é um fenômeno só brasileiro. E quem tem prestígio, dinheiro e sucesso no Brasil hoje? São pessoas que usam o seu corpo. Quando pensamos em imitar, não é só porque queremos imitar ou sermos iguais. Queremos imitar para conquistar o que essas pessoas que têm o corpo como principal capital têm e nós não temos. Imitar também pode ser uma maneira de se obter algum aprendizado, segundo o filósofo grego Aristóteles. Nesse sentido, pode ser tanto uma forma de desenvolver habilidades, como também de exercitar a razão, ou como ele pensava, em meio de aprender as primeiras noções. Entretanto, há outros tipos de imitação que nem sempre cumprem papel didático ou instrutivo positivos, mas agem ao contrário, levam o imitador a ter uma maneira de pensar e de agir que trazem grandes malefícios àquele que imita. A título de exemplo, basta considerar uma criança que desde a infância vê seus pais fumando. Muito provavelmente, esta criança terá grandes possibilidades de imitar tal comportamento, ainda que seus pais lhe digam que o fumo é prejudicial à saúde. Nesse sentido, o exemplo dos pais poderá falar bem mais alto do que todos os discursos que combatem o tabagismo. Por outro lado, filhos que desde a infância veem seus pais hábitos saudáveis e bons,
costumes terão maior chance de fazer o mesmo. É durante a infância que ocorre a base do desenvolvimento físico, intelectual e psicossocial de qualquer indivíduo. É cientificamente comprovado, a criança aprende pelo exemplo. Vamos supor, se alguém ensina alguma conduta à criança através da fala, mas na hora da atitude isso contradiz o seu discurso, a tendência é que a criança copie o que ela fez, não o que ela disse que era para ser feito. Muitas vezes o pai e a mãe têm essa sensação de que eu conversei com meu filho para ele não fazer mais. Aquela atitude inadequada que reflete-se muito na escola, que é um ambiente social. Mas mãe, você falou e não adiantou. Acontece isso em casa? Alguém faz esse tipo de coisa inadequada em casa? E muitas vezes a mãe ou o pai põe a mão na cabeça e fala, não, realmente, tem um primo, um vizinho, tem um amiguinho que vai lá em casa e promove esse tipo de atitude, ou talvez o pai, talvez a mãe, os avós, né? Então a gente tem que descobrir aonde está essa influência que muitas vezes, se não melhorada, se não sanada, a criança vai perpetuar algumas atitudes inadequadas e em contrapartida o positivo também. Quando eles têm a consciência, o diálogo, de que as atitudes boas, simples do dia a dia, meu pai e minha mãe estão fazendo com um propósito, com certeza vai fazer muita diferença na vida deles. Os pais são as primeiras referências de comportamento humano para os filhos. Por esse motivo, é importante que eles reflitam sobre que tipo de exemplo eles querem passar para os seus filhos. As crianças são como se fossem esponjas. Elas nascem e são ávidas por aprender coisas novas. Elas são muito abertas, principalmente em relação à confiança, principalmente daquelas pessoas que ela ama. Então ela é o grande exemplo, então ela fica muito atenta e faz essa cópia. Então é muito importante que as pessoas façam essa reflexão. Então quais os valores de fato que pautam a sua vida, que resultados você tem em relação a esses valores. Esses valores eles são importantes, eles são valores de compromisso, de respeito, de uma boa relação na vida com outras pessoas. O que isso pode impactar na vida, na história dessa criança ao longo dos anos, o quanto isso pode ser motivador e impulsionador ou que pode acabar impactando negativamente, fazendo com que essa criança tenha dificuldades de relacionamento, seja mais agressiva, seja mais competitiva. Todas essas experiências elas vão constituindo esse novo indivíduo. Há quem critique e com razão. Imitações que levam a pessoa a ser a outra pessoa e não ela mesma. Ainda que possamos mirar o modo de viver de algumas pessoas, que consideramos pessoas notáveis, isso não significa que, em razão disso, seremos aquela pessoa. Como bem se sabe, cada pessoa traz características que têm a ver com seu legado familiar. Cada pessoa tem um código genético próprio. Naturalmente, podemos e precisamos aprender ao longo da vida a sermos homens e mulheres melhores. Todavia, não precisamos para isso ser o outro, mas podemos aprender com o outro a partir do que o outro é. Imitadores de quem? Queremos seguir com este tema depois do intervalo, então não saia daí. Quero eternamente ser criança a brincar e quando cansada nos teus braços descansar, virar cambalhotas pra chamar tua atenção, ter tua vontade dentro do meu coração. Vem brincar comigo, roda, me ensina um canto novo, andar sobre o mar. Vem, é pique, é hora,
ao amanhecer pelo teu nome vou chamar, plena do teu zelo, outra vez vamos brincar. Sabe, aquele abraço fez meu peito perceber que não vale a vida sem você. Vem brincar comigo, roda, roda, me ensina um canto novo, andar sobre o mar. Vem, é pique, é hora, me embale desse sonho, não quero acordar. Na tua graça eu posso fazer tudo que o mestre mandar. Vem brincar comigo, roda, roda, me ensina um canto novo, andar sobre o mar. Vem, é pique, é hora, me embale desse sonho, não quero acordar. Na tua graça eu posso fazer tudo que o mestre mandar, tudo que o mestre mandar, tudo que o mestre mandar. Imitadores de quem? Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Todos nós gostamos de imitar alguém que admiramos seguir. Em outras palavras, imitar o que é bom e saudável faz bem a qualquer pessoa. Imagine uma criança que aprende com seus pais a comer alimentos que fazem bem ao corpo. Imagine uma pessoa que aprende com outras pessoas a cultivar hábitos higiênicos e saudáveis. Quantas doenças não seriam evitadas com tais práticas que imitaram? Uma criança que vê seus pais não desperdiçarem alimentos, que constantemente observa seus pais reciclando lixo, tratando bem seus vizinhos, sendo dóceis no falar e prontos para ouvir. E tem mais. Nos momentos difíceis enfrentados pelos seus pais, percebeu neles uma esperança viva, sem levar ao desespero, mas a crer que o melhor estava por vir, que barreiras podem ser superadas com fé e muito trabalho. Ainda que não existam nesta terra pais perfeitos, quantos filhos não estariam melhor preparados para enfrentar os desafios da vida se tivessem visto em seus pais uma esperança que os levasse a não desistir diante das pressões da vida? Quantos filhos não desistiriam de seus sonhos e de suas metas se tivessem tido a oportunidade de ter vivido ao lado de seus pais? Sem dúvida alguma, a ausência de boas referências de amor, fé e esperança na vida não ajuda em nada a sociedade. Ao contrário, acaba levando a se tornar um palco de tragédias. Por outro lado, é bom que se diga que se ainda estamos vivos, podemos encontrar modelos a serem imitados. Mas podemos ainda buscar e encontrar referência que nos ajude a inaugurar processos de mudança significativos na vida. Podemos ainda ser uma nova criação. Não por sermos o outro, mas pela possibilidade de nascer para uma vida que nunca tínhamos vivido antes da chegada dele. Ainda que não seja fácil encontrar alguém que nos sirva de referencial humano, moral e espiritual, há exemplos de vida que a história não consegue e jamais sepultará. Talvez você esteja agora pensando em pessoas que exerceram ou ainda exercem grande influência no mundo em que vivemos. Possivelmente você deve estar se lembrando de pessoas que contribuíram ou que têm contribuído para o bem de sua nação e da humanidade e não para a destruição delas. Ou tenha pensado em homens ou mulheres que, por sua coragem e fé, enfrentaram e venceram grandes adversários. Talvez esteja em sua mente a figura de algum importante cientista que já morreu ou que ainda vive.
Mas, ainda que eu e você não venhamos a ser grandes heróis ou grandes cientistas, que possamos ser pessoas que aprendem com o exemplo de gente que nesta vida empenhou-se pelo bem do outro e não só de si mesma, gente que amou a misericórdia, praticou a justiça e andou humildemente com Deus. Nesse sentido, trazemos à memória mensagens preciosas que foram comunicadas por meio de cartas, no tempo em que não havia computadores e nem internet. Mesmo assim, ao longo dos séculos, continuam vivas e tendo desdobramentos extraordinários na vida daqueles que nelas têm prazer e que nelas meditam com o fim de aplicá-las a si mesmos. Elas ensinam. Então, quando as pessoas de nossa casa olham para nós, ou aquelas em nosso trabalho, como elas nos veem? E o que dizer das pessoas da igreja ou comunidade que fazemos parte? O que pensam de nós? O que transmitimos para elas? Quando as pessoas de nossa vizinhança e da cidade em que moramos olham para nós, que tipo de comportamento mostramos a elas? Se estamos num lugar onde as pessoas não nos conhecem, quem somos? Somos imitadores de quem? Existe alguém especial que realmente vale a pena imitar? Queremos continuar com este tema com o pastor Jeremias Pereira. Vai ser depois do intervalo, então não saia daí. Programa Cada Dia, trazendo para você e sua família uma palavra de esperança. Deixa seu coração murchar, não. Todo dia acontece uma coisa para perturbar você. Fala sério. Não é uma só, não. Tem dia que vem de turma, umas 30 de uma vez, e é uma atrás da outra. Aí você firma seus olhos no Senhor, abra sua Bíblia, medita nela e guarde o seu coração. Beleza? Mantenha viva a esperança, porque nossa esperança é viva. Ela tem nome. Sabe quem é? Nosso Senhor Jesus Cristo. A conversa nossa hoje é sobre quem você imita. De vez em quando a gente imita alguém. Você já pegou fazendo um gesto que você achou bonito em alguém? Imitando a voz de alguém? Pense bem, pregadores imitam pregadores, mulheres imitam mulheres que elas acham finas e elegantes. Jovens imitam o jeito, o cabelo, a roupa dos cantores e das cantoras de sucesso e que eles acham muito legal. Quem você deveria imitar? Vamos dar uma olhada nas Escrituras? 3:11 diz assim: amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. De vez em quando as pessoas falam assim: até o pastor faz, eu também posso fazer. Filho do pastor andou fazendo isso, eu também vou fazer. Presta atenção. O padrão seu não é fulano, beltrano ou cicrano. Seu padrão, a eterna palavra do Senhor. E aqui o calibre é esse. Não imiteis o que é mal, mas o que é bom. Aquele que pratica o bem precede de Deus e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. João está falando sobre dois caras lá da igreja. Vamos conhecê-los? Vamos ver quem é que você vai escolher para pôr o nome do seu filho. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes. Gostou desse nome? Presta atenção. Que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for ir, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impedem os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Já viu os mandões de igreja? Já viu os donos e as donas de igreja que quer que tudo seja do jeito deles? Fazem bullying com os irmãos, fazem bullying com o pastor, fazem bullying até com os visitantes. Diótrefes gosta de ser o primeiro, a lenda, sair em toda foto, ter o nome sempre destacado e dizer: essa igreja aqui é minha. Imita esse povo, não. Na sequência diz assim: não imiteis o que é mal.
depois aparece o nome do outro irmão. Vamos lá? Quanto ao Demétrio, todos dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunhos e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio. Esse mesmo. O Demétrio é esse irmão que devemos imitar. Ele tem o testemunho de todos que ele é uma pessoa que você e eu deveríamos pensar, sempre imitar, e não o Diótrefes. Como escreveu e disse bem o pastor Gidiel, um dos grandes pastores da nossa amada 8ª Igreja de Belo Horizonte: sejamos mais Demétrios e menos Diótrefes. Mas vamos dar uma olhadinha nas Escrituras, tomar um susto aqui, olha. Chegamos a 1 Coríntios, capítulo 11, e encontramos nosso irmão escrevendo as seguintes palavras. Diz ele assim: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Agora o negócio subiu, um andar, vários andares. O alvo não é não ser Diótrefes, isto é, você não ficar justificando seu erro, imitando uma coisa errada, porque é pastor, filho de pastor, mulher de pastor, é empresário, é líder da igreja, é porque os políticos fazem, é porque os da faculdade fazem, é porque todo mundo faz. Não, seu alvo é maior. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Agora, é Demétrio e é Paulo. Mas Paulo, apóstolo de Nosso Senhor, está dizendo, eu sou o imitador de Cristo. Mas vamos continuar conversando aqui, ver o que ele fala? Aqui, ó, nós chegamos, Efésios, capítulo de número 5, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aqui temos uma chave. Para ser imitador de Cristo e para ser imitador de Deus, você precisa virar filho de Deus. Ah, eu já sou filho de Deus, pastor Jeremias. É mesmo? A Bíblia diz que há uma diferença entre criatura e filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus que Deus ama. Mas para ser filho de Deus, precisa acontecer uma coisa com cada um de nós. Diz o Evangelho, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você já rendeu sua vida a Cristo Jesus? Já arrependeu dos seus pecados? Já creu e recebeu o perdão que vem da cruz? Foi lavado pelo sangue de Cristo? Creu no Cristo ressuscitado e recebeu de Cristo o poder para ser feito filho de Deus? A gente só imita a Deus se recebeu o Espírito Santo. Amados, não imite o que é mal. Beleza? Escolha bons caminhos. Transforme sua vida numa vida melhor. Para ser imitador de Cristo, você precisa receber a bênção do Espírito Santo, o novo nascimento e o Senhor lhe transformar numa nova criatura. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo e comece uma nova jornada. Seja imitador de Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor sempre vem nos chamando de volta para o caminho. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe, que tantas vezes nós escondemos atrás de alguém para fazer aquilo que é mal. O Senhor tenha misericórdia de nós. Dá-nos um coração voltado para níveis mais excelentes. Dá-nos a graça de viver níveis de maior santidade, de maior bondade, de maior excelência na vida. Espírito Santo, socorre cada um de nós. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós queremos tantas vezes imitar os Diótrefes da vida. Mas nós queremos ser como Demétrio. Nós queremos ser como Paulo. Mas nós queremos ser imitadores de Cristo. Tem misericórdia de nós e segura nas nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém.
Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sente-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sente-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até o nosso próximo programa, segunda-feira, se Deus quiser. Sempre que